Antes tarde do que nunca, bora lá falar da classificação do Corinthians. Corinthians 2, Palmeiras 0 no Allianz Parque. Esse aqui é o pós-jogo do Salazar, que demorou, mas saiu. Bora lá. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, antes de mais nada explicar, tava trabalhando, tem uma matéria sensacional que eu acompanhei essa partida de Palmeiras e Corinthians, fui para a cidade líder, Zona Leste paulistana, fica aqui meu abraço, baita recepção do pessoal com toda a equipe da Gazeta, assisti, acompanhei a partida no meio da torcida, registramos, montamos um VT especial, tá aqui postado nos meus stories, tá no YouTube também do Gazeta Esportiva, deu um baita trabalho, mas foi muito gostoso, muito legal. Mais uma vez fica o meu muito obrigado ao pessoal da Zona Leste e foi um prazer enorme acompanhar a partida com eles lá no meio da Fiel, no posto de gasolina ali que todo mundo conhece ali da região, onde tem os telões e tudo mais. E por causa disso tudo, enfim, madrugada dentro, as minhas tarefas aqui da Gazeta, não consegui postar o vídeo do pós-jogo, não consegui falar do pós-jogo, mas não ia deixar de falar, não ia deixar de apontar as observações, quero ouvir os comentários de vocês e vamos que vamos, tá certo? Olha só, vamos começar a falar do jogo em si. Já, né, muita polêmica pra cá, polêmica pra lá, as crises no Palmeiras e tudo mais. Pra começar, destacar uma coisa. Eu sempre achei uma imbecilidade, com todo respeito, mas eu sempre achei uma imbecilidade quando o pessoal fica, não, mas agora eu acho que Palmeiras e São Paulo é um clássico hoje maior do que Corinthians e Palmeiras. Não, acho que agora é Flamengo e Palmeiras. Eu acho que... Gente, claro que as equipes oscilam, claro que as equipes passam por fases, mas a maior rivalidade de São Paulo, obviamente, na minha opinião, do Brasil, o maior clássico, não precisa nem falar de rivalidade, o maior clássico do Brasil e, consequentemente, obviamente, de São Paulo é Corinthians e Palmeiras e não tem conversa, mas assim, não tem nenhum outro que chegue perto disso. E para quem não entende isso, é só perceber o que aconteceu ontem. Corinthians, há anos, numa draga, numa dificuldade, num momento delicado, vai votar em impeachment de presidente que é réu na justiça no sábado, e situação financeira complicada, pode tomar um transfer ban na sexta, com um elenco que não contratou nenhum jogador esse ano, só pegou um jogador que veio de graça. Do outro lado, o Palmeiras brigando por título, emendando título atrás de título, Dorival Júnior completando 100 dias no comando do Corinthians, enquanto o Abel Ferreira tem mais de 1.700 jogos à frente do Palmeiras. Do lado de lá, investimento acima dos 500 milhões de reais. Então, assim, situações completamente opostas, tanto dentro quanto fora de campo, organização, paz, embalo, últimas temporadas, passado recente, cara, é impressionante. Mas olha o reflexo que causa um derby desse. Para pensar e observa o estado de espírito da torcida do Corinthians nessa quinta-feira e a situação do Palmeiras desde o apito final, aliás, um pouquinho antes até. Olha o impacto de uma derrota. O Palmeiras pode brigar ainda pelo Brasileirão e pela Libertadores, mas o clássico é maior do que tudo isso. Para quem fala, nossa, mas um exagero, o Palmeiras está no Brasileirão, o Palmeiras está na Libertadores, pode ganhar? Pode, claro que pode. O Palmeiras já mostrou isso aí no passado recente, de eliminações importantes, que depois bateu campeão de alguma outra coisa no final do ano. O Palmeiras tem elenco, tem time, tem técnico, tem para tudo isso. Mas o clássico é maior do que a competição. O clássico é maior do que a racionalidade do que de fato significa isso para a temporada. A Copa do Brasil, entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, a Copa do Brasil, em tese, é o título que o palmeirense acho que descartaria. Dos três é o menos importante, mas ser eliminado em casa para o Corinthians é maior do que tudo isso. Por isso, devido a tudo isso, essa euforia tão grande de um lado e essa crise tão grande do outro. Tem muito comentarista, eu tenho ouvido por aí, que não é corintiano, não é palmeirense, não é de São Paulo, que talvez não entenda, tem dificuldade de entender e perceber. Mas é isso. Isso é um Corinthians e Palmeiras, isso é um Palmeiras e Corinthians. É um clássico que se sobrepõe ao campeonato,
ao que está em disputa. Não importa se vale título, se vale uma classificação, se é paulista, se é Copa do Brasil, não importa nada disso. O clássico é maior do que a circunstância. E falando agora sobre o jogo, quem assistiu aqui meus últimos vídeos, tem um vídeo que eu fiz um pré-jogo e eu deixei, cara, muito claro, eu não vou nem fazer o recorte aqui, é só pegar. Eu deixei muito claro que o Corinthians estaria fadado ao fracasso se esperasse o Palmeiras, se tentasse cozinhar o jogo, se tentasse retardar o jogo. A estratégia deveria ser, no meu entendimento, fugir da pressão do Palmeiras, agredindo o Palmeiras. E ainda citei aqui, o Corinthians só precisa fazer isso nos primeiros minutos. Depois, é normal que as coisas baixem de ritmo. É normal. Porque o próprio Palmeiras vai baixar de ritmo. O próprio estádio vai cantar em outro tom. Mas os minutos iniciais seriam fundamentais. O Corinthians deveria subir marcação. Falei aqui na Salazar TV. E isso se confirmou ontem. O Corinthians subiu marcação, agrediu, marcou em cima, marcou alto, chegou junto. De novo, assim como no primeiro jogo, tivemos um clássico com números muito parelhos em posse de bola, finalização, troca de passes, mas de novo, no número de desarmes e número de faltas cometidas, o Corinthians se sobressaiu assim, sobrando, sobrando. Isso aconteceu em Itaquera, isso aconteceu na Barra Funda. Porque no demais, foi tudo muito parecido. O que foi bem diferente dessa vez é que se em Itaquera os dois times tiveram bons e maus momentos, pressionaram e foram pressionados, criaram oportunidades claras de gol. Dessa vez não. Dessa vez o Corinthians conseguiu anular a pressão inicial do Palmeiras com uma estratégia perfeita de marcar em cima, agredir, subir marcação, dificultar a transição. E o Palmeiras, em cima disso, teve muita dificuldade para ser criativo, para sair de trás com a bola, para chegar com qualidade aos seus armadores. E um Palmeiras, e aí no meu entendimento não é de hoje, é da temporada, extremamente previsível. O Corinthians sabe como encarar esse Palmeiras. Dos últimos 8 derbys, o Palmeiras venceu 1. No Campeonato Brasileiro, recentemente, no Allianz Parque, um jogo, na Arena Barueri, um jogo que não valia absolutamente nada. Os demais, o Corinthians não perdeu nenhum. Nesse ano, 4 derbys decisivos, os 2 das finais do Paulistão e os 2 agora das oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians não tomou nenhum gol do Palmeiras. Nenhum gol nestes 4 jogos. E o Corinthians, dos 2 eliminatórios no Allianz Parque, a final do Paulistão, o primeiro jogo e o segundo jogo agora das oitavas de final, o Corinthians ganhou os 2. São 2 vitórias dentro do Allianz Parque. Aliás, no derby agora, o Corinthians tem 6 vitórias do Allianz Parque, assim como o Palmeiras. O Corinthians igualou o número de vitórias contra o Palmeiras no derby no Allianz Parque, na casa deles. Impressionante. É impressionante como o Corinthians se dá bem no Allianz Parque, sabe jogar o jogo lá e sabe jogar principalmente jogos eliminatórios contra o Palmeiras. Um Palmeiras que pecou mais uma vez pela previsibilidade. É de se entender que esse elenco é caro e tudo mais, que o Abel tem feito algumas decisões equivocadas, na minha opinião, mas o grande X é, esse elenco está em formação. Sousa chegou agora, parece ser muito bom jogador, mas acabou de chegar. Lucas Evangelista ainda não se consolidou. Você tem o Vitor Roque ainda parecendo o Yuri Alberto na pior fase. E o Palmeiras sofrendo em algumas questões. O Piquerez não é mais o mesmo. A dupla de zaga, quando ela não tem um Murilo, como ela pena. Agora, isso não justifica uma previsibilidade tão grande. O Corinthians soube se comportar muito porque o Palmeiras é um time hoje previsível. Óbvio que não tem variação tática, que procura as mesmas jogadas o tempo inteiro. O Corinthians anulou o Palmeiras com a pressão inicial, o Corinthians não sofreu pressão, o Corinthians não sofreu aquela pressão inicial que se imaginava, o estádio murchou e o Corinthians, antes mesmo dos 10 minutos da expulsão do Aníbal, o Corinthians já era melhor, já tinha criado 2 oportunidades de gol, chegado com perigo ao gol do Everton, enquanto o Hugo ainda estava completamente tranquilo do outro lado. Então foi uma estratégia acertada
que deu certo antes mesmo da expulsão do Aníbal. O Corinthians já era melhor, já se comportava melhor, já estava à vontade. E depois disso, o Corinthians sobra. Baixa um pouquinho de ritmo com um homem a mais. O Palmeiras chega a criar uma chance perigosa ainda no primeiro tempo. Mas aí o Corinthians abre o placar e praticamente define o jogo ainda antes do intervalo. Vem o segundo tempo, o Corinthians joga o jogo exatamente como ele precisa ser jogado, marca um segundo gol, dita o ritmo, tem oportunidades no contra-ataque, poderia ter feito 3-0, vem a segunda expulsão no final. O Corinthians, mesmo sem grandes esforços para fazer mais um gol, teve até brechas para isso. Do outro lado, o Hugo fez uma defesa num chute no final de fora da área e nada mais. Absolutamente nada mais. Tem uma chegada perigosa pelo Giai, que ele dá um drible da vaca no Henriler e cruza. Eu acho que é o Maurício que chega ali finalizando, mas chega finalizando caindo no chão também. E só. Diferentemente do que aconteceu em Itaquera, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro. Os quase 100 minutos de jogo, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Controlou, ditou ritmo, não sofreu pressão, agrediu, não teve problema atrás, marcou 2 gols, teve cabeça no lugar, provocou, não teve ninguém expulso, expulsou 2 do adversário. Cara, Corinthians foi assim, soberano, do começo ao fim. Melhor que o Palmeiras em todos os quesitos, do começo ao fim, dentro da casa do Palmeiras. Soube usar a vantagem, soube usar a parte psicológica, jogou mais bola que o Palmeiras, criou mais, se defendeu melhor. Cara, uma partida impecável do Corinthians em vários dos aspectos. Que não era para ser. Mas com a derrota do Palmeiras lá, a pressão que veio para o Allianz Parque de se perder de novo, se cair de novo para o Corinthians, como é que vai ser? E o Corinthians soube utilizar tudo isso e jogou bola, jogou muita bola, sem amolecer, chegou junto, desarmou mais, cometeu mais faltas, brigou muito, mas nunca passou do limite. Esse limite que o Palmeiras passou por 2 vezes com expulsões dentro de campo e por 2 vezes com expulsões na comissão técnica e sem nenhum motivo, sem ter do que reclamar. No primeiro jogo, impedimento bem marcado, com um adendo da obviedade de que a tecnologia precisa mudar, não dá mais para ser esse tipo de software para ser utilizado, mas um impedimento bem marcado, as linhas traçadas da maneira que elas precisam ser traçadas com a tecnologia que temos. No segundo jogo, expulsão inquestionável do Aníbal, expulsão inquestionável do Emiliano, lance do gol do Bidu, onde ele não comete falta nenhuma, o Everton empurra ele e tenta forçar um lance. Aliás, patética a atitude do Everton nessa jogada. E no segundo gol, de cruzamento, cabeçada do Gustavo Henrique, numa falha gigantesca de Piquerez e o pessoal que está marcando o Gustavo Henrique, porque ele se desvencilha na hora da batida, ganha espaço e vem correndo para atacar a bola. E ninguém tira essa corrida, né? Ninguém tira o Gustavo Henrique do impulso e da linha de rota dele. Uma falha gigantesca, ele cabeceia, a bola desvia, acho que no Piquerez, e entra ali, dificulta para o Everton e acaba entrando 2-0. Lance de bola parada, não tem justificativa ter jogador a menos. Isso é falha mesmo de marcação. E o Corinthians, que tanto sofreu com essas bolas paradas, os cruzamentos no primeiro pau, principalmente de escanteio, os últimos derbys aí de um passado recente, o Corinthians sempre tomou gol do Palmeiras assim. Dessa vez foi o Corinthians que foi lá e marcou 2 gols de bola parada e do outro lado conseguiu afastar praticamente todas e os perigos que eram alçados à bola do Corinthians. Um problema quase crônico dos últimos derbys, dos últimos anos, em que o Corinthians conseguiu sanar nesses 2 jogos com o Palmeiras agora. Aliás, nesses 4 jogos com o Palmeiras em 2025. Então foi uma partida de fato impecável do Corinthians, que para mim teve como destaque a sua linha de defesa, Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique jogaram uma barbaridade, assim como José Martínez e Ranieri, jogaram uma barbaridade, deram segurança, tranquilidade para os jogadores de frente jogarem, armarem e tudo mais, mas o que esses caras jogaram foi um absurdo. Para mim, Martínez o melhor em campo, mas olha, Bidu também jogou demais, Mateuzinho muito bem, Gustavo Henrique, para mim o melhor jogador das 2 finais, jogou... Cara, o Gustavo Henrique, o que ele afasta de bola, como ele foi importante no primeiro jogo, naquele lance que em seguida o Carrilho tira em cima da linha,
marcou gol, irritou o adversário. Ele perdeu um lance para o Vitor Roque, né? No primeiro tempo, em que ele se embanana um pouco ali, mas ele se recupera e na sequência ele faz uma partida impecável, além do gol marcado, além de ter participado também no primeiro gol, quando ele pula ele e o Ranieri, não sei nem quem consegue tocar na bola para o Bidu marcar o gol ali. Então assim, cara, é uma partida para bater palma. O Corinthians jogou muita bola em vários quesitos. E aí a gente já emenda aqui para um assunto que é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, aí é informação, ele chega para esse jogo muito pressionado, ele chega para esse momento, antes dos 2 jogos, vai ter que mostrar serviço, sobreviveu àquele momento inicial de pressão contra o Cruzeiro, ele sim corria risco de demissão, ele seria demitido se o Corinthians tivesse perdido para o Cruzeiro na Neoquímica Arena, isso é uma informação. E ele sobrevive, dá uma resposta, lava a roupa suja no vestiário, sobrevive, dá uma resposta imediata, cobra os jogadores, afasta o Memphis Depay do clássico contra o São Paulo já no intervalo, ganha respaldo da diretoria, consegue trazer o vestiário num momento delicado, traz para ele, lava a roupa suja, dá uma resposta. Segundo tempo contra o Botafogo, ele coloca os titulares e o time, opa, peraí, tem time aqui, hein? Tem time aqui. Perde 2 jogos, empata e perde os jogos contra a Red Bull Bragantino e Fortaleza quando ele precisou mesclar, precisou e não tem elenco para isso, sofreu, mas com times que perderam muitos gols, com jogadores que perderam muitos gols, o que tirou muito da responsabilidade dele naqueles resultados. Fez testes lá atrás, no início da chegada dele, fez testes que não deram certo, percebeu que não deu certo, percebeu os testes que não deram certo, voltou, armou, como eu sempre falo, ele não é espetacular, mas ele faz um arroz e feijão como poucos fazem, voltou para o arroz e feijão e pressionado, deu resposta, pega o Palmeiras, correndo risco de demissão e é melhor que o Palmeiras nos 2 jogos, consegue uma classificação inquestionável, uma classificação assim categórica, a maior eliminação do Palmeiras na era Abel, o único a meter 3-0 no agregado em um agregado de mata-mata contra o Palmeiras de Abel Ferreira. E ele que eliminou o Palmeiras também lá na Copa do Brasil, quando ele era do São Paulo, lembra? Também ele era paulista, Copa do Brasil, nem lembro. Enfim, Dorival Júnior deu uma baita de uma resposta, tem respaldo agora, a informação que vem de que, olha, o pessoal está muito feliz agora com o trabalho dele, porque percebe que quando ele teve os caras e quando ele teve um problema, ele conseguiu resolver o problema internamente, ele conseguiu resolver o problema no campo, conseguiu uma classificação e de maneira categórica, sendo melhor. Dorival Júnior agora tem moral, agora tem o respeito e a confiança que antes eram sinônimos de dúvida e desconfiança. É de fato um marco, né, um divisor de águas para o trabalho dele seguir. Precisa responder no Brasileirão, uma vitória nos últimos 9 jogos, é perigoso, precisa dar uma resposta? Precisa, mas é um momento diferente para o Dorival Júnior agora, com muito mais tranquilidade e paz para seguir o seu trabalho. Até fiz algumas anotações aqui para a gente falar, lesões que preocupam, né? Memphis Depay, de 1 a 2 meses para recuperação, fora do primeiro jogo das quartas de final. Segundo jogo, talvez ele esteja disponível em setembro. Talvez, não é certeza. Carrilho, estamos falando de algo na casa dos 6 meses, de 3 a 6 meses, mais provável que 6 meses. Torceu o tornozelo, problema ligamentar, vai ter que se lesionar, um jogador já com uma idade avançada, um problemaço. Breno Bidon deve ser o titular, mas o problema era importante você ter Carrilho e Breno Bidon, Carrilho e Breno Bidon. Só que o Breno Bidon, quem é que vai jogar quando o Breno Bidon precisar sair ou ser poupado? É, de novo, um problema para esse elenco, na minha opinião, vai precisar contratar. Vitinho está em vias de ser contratado, não joga a bola desde maio, desde o final de maio. Vamos ver qual é a condição que ele chega. Estava na Arábia, qual a condição que ele chega? Porque se vier e tiver bem, é ele para o lugar do Memphis Depay. Memphis Depay, esse tempo todo afastado. O Yuri Alberto tomou pisão, mas não é nada grave. É um problema. Cara, Dorival Júnior teve o trio Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro só nos 2 jogos contra o Palmeiras e no segundo tempo contra o Fortaleza. É muito pouco. É realmente lamentável, porque está muito claro que com esses caras, que com o time titular, o Dorival Júnior deixou claro que consegue fazer esse time jogar e encarar qualquer um, jogar com qualquer um de igual para igual. Corinthians é sim candidato ao título.
Caiu o Flamengo, caiu o Palmeiras, caiu o São Paulo, caiu o Inter, deve sobrar Cruzeiro, sobrou o Galo, sobrou o Fluminense, mas o Corinthians mostrou que tem condição com esse time de bater de frente com qualquer um, com esse time, com esse técnico, vai bater de frente com qualquer um. Agora, Vitinho pro lugar do Memphis? Eu acredito que sim. Se não vai jogar Romero, Bidon pro lugar do Carrilho, mas sem um substituto, já complica, problema de elenco. Enfim, ele vai ter que se virar. Infelizmente, Dorival Júnior teve por muito pouco tempo o triugim, como o pessoal gosta de chamar, uma pena, porque essa galera vai fazer falta. Que mais? Quero destacar aqui a pressão sobre a arbitragem. A arbitragem foi muito boa e acertou em todos os lances, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a pressão feita pelo Corinthians, pelo departamento jurídico, com o ofício, com tudo que foi informado na imprensa, enfim, tudo que foi feito para cima do Caio Marques e para cima do Daronco, eu não tenho nenhuma dúvida que essa pressão reverberou e que essa pressão fez a diferença. Cara, quem vive o futebol e os bastidores do futebol sabe como isso faz diferença no futebol. Não é, isso não adianta nada, adianta. O Palmeiras gritou lá, sem razão, e o Corinthians gritou aqui, com razão nesse caso, e essa pressão que foi para cima da arbitragem, não foi uma pressão unilateral, era uma pressão importante e um VAR que precisava se provar depois da desconfiança em cima do que ele escreveu lá nas redes sociais. Outro ponto importante, fundamental e mérito dessa diretoria de Armando Mendonça, Osmar Stabile, Leonardo Pantaleão, principalmente Leonardo Pantaleão, diretor jurídico que comprou essa briga e teve essa iniciativa. Bom, basicamente, gente, é isso. Muito já se viu aí sobre o clássico. Abel Ferreira, pela primeira vez xingado, pressão, protesto, Allianz Parque sendo esvaziado no meio. Incrível como o Corinthians se sentiu em casa, os jogadores fazendo roda no meio do campo, com a torcida ainda se deslocando ali e os caras mandando o Palmeiras para aquele lugar. Cara, incrível como realmente o Corinthians se sentiu em casa, jogou muita bola, igualou na porrada que o Felipe Melo disse, mas na porrada inteligente, na porrada estratégica. Foi uma partida impecável, histórica do Corinthians, um marco para o derby de mais de 100 anos. Um derby de mais de 100 anos, sempre muito equilibrado, e dessa vez não foi equilibrado. Dessa vez o Corinthians sobrou, deu um show, com menos estrutura, menos paz para trabalhar, menos dinheiro, menos tudo. Pode tomar transferban na sexta, ter impeachment de presidente no sábado, pode não estar com o salário atrasado hoje, perdendo jogadores importantes durante a partida, e o Corinthians mesmo assim, cara, foi impecável contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É uma partida que marca a história desse clássico e é uma partida que coloca o Corinthians numa situação bem diferente para a sequência da Copa do Brasil. Precisa responder no Campeonato Brasileiro, mas essa hora é a hora do corintiano de fato comemorar, porque o corintiano anda sofrendo demais e olha, que jogo, hein? Que jogo e que roteiro para esse Allianz Parque. Gente, é isso. Pós-jogo do Salazar, precisava trocar essa ideia com vocês. Tá aqui, tá registrado, e a partir de amanhã, sexta-feira, tem muita informação. A gente sabe o que vai acontecer lá no sábado e no meio disso tudo tem muita coisa acontecendo que não tem a ver com o sábado e muita coisa que tem a ver com o sábado. Eu tô falando do estacionamento da Neoquímica Arena, eu tô falando de naming rights, eu tô falando de reforço que tá para chegar, de contrato que tá para ser renovado, que mais? De fiel torcedor, o que tá acontecendo no fiel torcedor, tem muita matéria para vocês ficarem espertos na Gazeta Esportiva e que eu vou repercutir aqui na Salazar TV. Provavelmente vai vir uma avalanche de vídeos aqui para vocês, depois de 3 dias aí de ausência, mas que eu precisava começar com o pós-jogo do Salazar para falar desse derby. Tá certo, senhores? É isso. Diz aqui o que vocês acharam, se inscreve no canal e vamos que vamos. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.